Esse vídeo é a segunda parte do nosso trabalho de história sobre as narrativas de golpe durante a história do Brasil, onde contaremos alguns golpes que ocorreram durante a história do nosso país. O primeiro, que ficou conhecido como a Noite da Agonia, ocorreu durante a manhã do dia de 12 de novembro de 1823. Dom Pedro I temia que o seu poder pudesse ser contido pela Assembleia, e que estava em uma disputa interna entre os liberais, que desejavam limitar o poder de Dom Pedro I, e os conservadores, que estavam ao lado de Dom Pedro I, e em sua maioria eram portugueses. Então, Dom Pedro I fez que o exército invadisse o plenário. O brigadeiro José Manuel de Moraes entrou à frente, e com um decreto em mão que dizia: havendo eu convocado como tinha direito de convocar a Assembleia Geral no ano próximo passado, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar uma outra. Os membros da Assembleia resistiram por um bom tempo, pois já estavam se preparando para escrever a primeira Constituição do país. Porém, foi tudo em vão, já que o grupo foi dissolvido da mesma maneira. Alguns membros foram presos e depois deportados. Alguns dias depois, Dom Pedro I convocou um grupo seleto de 10 pessoas de sua confiança e assim escreveram a primeira Constituição, que fortalecia o poder moderador. Golpe da maioridade. Em 1837, já como regência conservadora, propôs-se a revisão do ato nesses termos, numa discussão que se arrastou até 1840. Finalmente, nesse ano, os conservadores conseguiram passar essas reformas, prontamente respondidas pelos liberais com a sugestão ao parlamento de adiantar a maioridade de Dom Pedro II. Já naquele ano, sobre a justificativa da necessidade da figura imperial para a pacificação da nação, o imperador foi perguntado pessoalmente sobre o assunto, e dando sua concordância explícita, acabou com qualquer oposição à medida do parlamento. Em 23 de julho, o parlamento ortogou o golpe da maioridade, coroando Dom Pedro II imperador aos 14 anos de idade. Com uma ascensão marcada por fortes antagonismos políticos, era esperado de Dom Pedro II o apoio aos liberais, maiores responsáveis por sua coroação precoce. Ansiosos por revogar as medidas de revisão do ato aprovadas pelos conservadores. Inicialmente, o jovem imperador seguiu com o esperado. Um ano depois, porém, ele dissolveu o gabinete liberal e convocou um conservador, surpreendendo as elites políticas do país. A derrota política dos liberais se tirou qualquer esperança de ver a revisão conservadora ser revogada de maneira democrática. Estabeleceu as bases para a Revolução Liberal de 1852, uma tentativa liberal de tornar o poder pela luta armada a partir das províncias onde obtinham maioria política, como São Paulo e Minas Gerais. Após a derrota dessa revolução, a revisão conservadora se estabeleceu definitivamente, assentando a política brasileira pelas próximas décadas. Quando ainda a monarquia reinava sobre o solo brasileiro, aqueles que desejavam uma república ainda eram poucos, com 3 ou 4 deputados representantes e baixo apoio popular. Ainda assim, após a abolição da escravidão, a insatisfação dos antigos escravistas e cafeeiros com o governo monárquico e sua princesa Isabel, que recebera grande prestígio popular, os voltou ao apoio de um novo sistema que favorecesse a eles. Então, nos últimos anos da monarquia, tardiamente os poderosos cafeeiros e grandes donos de latifúndios se juntaram aos republicanos e suas ideias, com lemas como "Abaixa a monarquia abolicionista e viva a república com indenização". Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, que vinha sido instigado a apoiar ideias republicanas, ainda relutante pela amizade com Dom Pedro II, com um descaso real aos militares, realiza o golpe para a ascensão da República, fechando o Congresso e expulsando a família real, sem qualquer propagação pública, já que a popularidade de Dom Pedro II e sua filha Isabel estava em alta
e poderia gerar revoltas imediatas. Então, o período chamado como República da Espada, ou mesmo Ditadura da Espada, se inicia, com forte uso do estado de sítio e insatisfação tanto popular quanto do Congresso. Congresso esse que no futuro gerará novos golpes. Golpe 3 de novembro de 1891. O golpe 3 de novembro foi como ficou conhecido na história do Brasil, o golpe do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, quando dissolveu o Congresso Nacional no dia 3 de novembro de 1891, assinando dois decretos, um dissolvendo o Congresso e outro instaurava o estado de sítio, pelo qual ficava suspensa todas as disposições da nova Constituição Republicana relativa aos direitos individuais e políticos. A partir daquele momento, qualquer pessoa poderia ser presa sem direito a habeas corpus ou defesa prévia. Neste mesmo dia, o Exército Brasileiro cercou a Câmara e o Senado, prendendo opositores e alguns ex-aliados de Deodoro, como Quintino Boicatuva. Este golpe é considerado uma das causas da Revolução Federalista.